Bom dia, super bom dia aí para quem está assistindo a gente aqui na TV Galega. Já 8 anos no ar o nosso programa e a cada eleição a gente chama os candidatos a prefeito, que serão, um deles será um mandatário da nossa cidade a partir de janeiro do ano que vem, durante 4 anos. Semana passada você assistiu o candidato do PSOL, Ozzy Wagner. Essa semana nós vamos entrevistar Jean Kuhlmann, que é também candidato a prefeito. Na semana que vem o candidato Napoleão Bernardes e finalmente no dia 28 a candidata Ana Paula. Então é uma oportunidade aí para você conhecer um pouco da história dessa pessoa, conhecer um pouco das propostas, das ideias de quem vai dirigir a nossa cidade. Vou então, cada candidato tem um tempo igual, né? A gente colocou um tempo exato aí para que cada um possa apresentar as suas ideias. Conversar então com Jean Kuhlmann a partir de agora. Bom dia, Jean. Bom dia a todos os amigos, telespectadores, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa vida, também dos nossos motivos pelos quais a gente quer ser prefeito da cidade e os nossos projetos. Legal, Jean. Assim, a gente montou esse programa em 3 blocos e o primeiro bloco, na verdade, para que as pessoas conheçam um pouco da história do Jean, da história de onde ele nasceu, da família do Jean, né, o que passou, o colégio que teve e finalmente como chegou até a política, né? Como é que a pessoa chega a ser hoje um candidato a prefeito de Blumenau? Bom, eu sou natural de Blumenau, né? O meu vice, que é o César Botelho, ele na verdade veio para Blumenau, eu já moro em Blumenau há mais de 20 anos, constituiu a família dele aqui, mas eu sou natural de Blumenau, meus pais, meus avós, bisavós, todos são naturais de Blumenau. A família Kuhlmann é uma família tradicional na cidade, uma parte, né, uma certa ramificação dela veio junto com 17 imigrantes do Dr. Blumenau, então é uma família... Você tem árvore genealógica? Tem, na verdade uma parte da família, né, veio da Alemanha, né, e quando veio para cá uma parte ficou em Blumenau, uma parte foi para Alto Vale, outra parte foi para o Rio de Janeiro, e a nossa descendência ficou aqui. E eles têm uma ligação, na verdade, com a primeira leva dos Kuhlmann que veio para Blumenau com o Dr. Blumenau. Então existe aí uma certa ramificação na questão. Agora, a minha família toda é daqui de Blumenau. Comecei muito cedo trabalhando na oficina mecânica da família. Que bairro você nasceu, Jean? Itopava Norte. Itopava Norte. Né? Me criei na rua 1º de Janeiro. Fui presidente da Associação de Moradores da rua 1º de Janeiro, participei dos movimentos comunitários. E eu comecei muito cedo trabalhando na oficina mecânica da família. Você estudou também na Itopava Norte? Também. Na verdade, estudei na Paula Central porque eu fiz da 1ª à 8ª série e o meu jardim de infância eu fiz lá na Escola Básica Municipal Pedro I. Certo. Né? Eu fiz no Pedro I toda a minha infância. Depois do Pedro I eu fui para a ETEV, na FURB, onde eu fiz o 2º grau técnico em processamento de dados. Cheguei a fazer um estágio no CETIL, depois... Você gostava de informática? Gostava de informática, mas era um estágio. Na verdade, antes de começar o estágio no CETIL, eu trabalhava na oficina mecânica do meu pai. E eu nunca fui muito de oficina mecânica, nunca gostava de mecânica. Não. Na verdade, eu trabalhava na oficina mecânica da família. E uma época eu fui fazer um estágio no CETIL. Aí, como eu comecei a fazer a minha faculdade, que aí eu fiz a faculdade de administração de empresas, eu voltei para a empresa da família. E aí fui tocando a empresa da família com meu irmão, e a parte de mecânica ele cuidava mais, e eu cuidava mais da parte de autopeça, da parte de acessórios efetivamente, e da parte de cobrança também da empresa, né? Nós somos em 2 irmãos e 2 irmãs, a família. E o meu pai abriu a oficina mecânica já faz mais de 40 anos. Então eu tenho 37 de vida e a oficina tem mais de 40. Então o pai, ele era mecânico aqui no centro da cidade, vinha de bicicleta toda a vida na época para trabalhar na Universal, trabalhar no centro da cidade. E aí ele acabou depois de um tempo fundando a própria empresa, a família, né, a oficina mecânica dele, que até hoje quem administra é o meu irmão. Você tem oficina mecânica? Kuhlmann. Era antigamente Automecânica Itanorte, daí virou Automecânica Kuhlmann. Mas quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez em 96,
e acabei não me elegendo, eu tomei uma decisão. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez e eu fiquei como suplente de vereador. Né? Fiz 1.159 votos. Foi 99? Foi 96. 96. Foi 96 a minha primeira eleição e eu fiquei como suplente. Teve algum motivo para que você tentasse? Você estava vindo de movimento estudantil? Exatamente. Na verdade, eu sempre fui líder de classe, né? Desde a 8ª série, desde o 2º grau. E aí na universidade entrei, acabei sendo presidente do diretório acadêmico de administração, fui presidente da Associação de Moradores da Rua 1º de Janeiro, sempre estava envolvido com essa movimentação, com esse trabalho comunitário, com o movimento estudantil, e foi isso que me levou a ser candidato a vereador. Né? Acabei na primeira eleição, como eu te falei, ficando como suplente de vereador, depois eu me elegi como vereador com 3.000 votos, 3.242, depois eu fui o vereador mais votado da história de Blumenau, aí me elegi deputado estadual, me reelegi deputado estadual, ou seja, já tenho hoje 2 mandatos, né, eleitos como vereador e 2 eleições como deputado estadual, além da oportunidade de ter sido secretário de Estado, o que me trouxe uma bagagem. Né? Como vereador eu fiz aquela luta toda para tirar os pardais das sinaleiras, para acabar com a indústria da multa. Como deputado, tive a oportunidade de trazer muitos recursos para a nossa cidade, seja recursos para o convênio Asfalta Blumenau, que o Luiz Henrique ajudou a nossa cidade, seja recursos para a questão do Hospital Santo Antônio, do Hospital Santa Isabel, do Hospital da Vila Itopava, agora o governador concluindo a questão do Hospital da FURB para que ele possa atender a comunidade. Tudo foi através de projetos que você tinha... Na verdade, assim, é uma luta muito constante nossa como deputado, como secretário, de ajudar a cidade. E eu tive a oportunidade realmente de ajudar muito Blumenau nesse período e por isso que hoje eu me sinto apto e me sinto na condição de ser candidato a prefeito, porque além da questão dos recursos, eu também me preparei, terminando a minha faculdade de administração de empresas, fazendo uma pós em administração pública e indo para vários países fazer cursos, treinamentos, para entender como funciona a gestão pública em outros países. Segundo bloco, eu continuo conversando com o candidato Gencoman. Não sai daí, é pai e bola. ProWay, o melhor treinamento em informática. São mais de 100 cursos que atendem desde iniciantes até usuários avançados e profissionais da área. Confira os treinamentos em destaque para a próxima semana. Precisando abrir uma empresa e não tem um endereço para registrá-la? Nós temos a solução. Serviço de disponibilização de endereço empresarial e fiscal. Você registra sua empresa em um de nossos endereços e recebemos sua correspondência e encomendas em horário comercial. Você precisa colocar um número de telefone fixo em seu material de divulgação, mas não tem ninguém para atender esse telefone? Contrate nosso serviço de atendimento telefônico. Por uma pequena taxa mensal, lhe oferecemos um número telefônico, você divulga este número e quando o seu cliente ligar, iremos atendê-lo em nome de sua empresa, anotar o recado e enviar para você por e-mail. Gostaria de reduzir consideravelmente os custos com manutenção do seu escritório? Mude-se para uma de nossas unidades. Oferecemos salas mobiliadas, que podem ser locadas por hora avulsa ou com planos mensais de 20, 40, 80 horas mensais ou locação integral mensal. Em todos os casos, você terá uma redução significativa em seu custo, pois em todos os planos oferecidos estão inclusos os móveis, aparelho telefônico, número telefônico, internet, limpeza, ar-condicionado, energia elétrica, IPTU, jornal diário e até o cafezinho. Agende uma visita pelos telefones 3461-3130 ou 4009-9400. Segundo bloco do programa, na série de bate-papo que a gente faz com os candidatos a prefeito de Blumenau. Jean, tanta experiência, você falou em experiência de vereador, experiência de deputado, viagens internacionais, é isso que compõe aí o teu currículo para poder ter a certeza de estar preparado para ser prefeito.
para você estar preparado, você tem que ter uma certa bagagem, eu entendo. Porque não adianta você simplesmente achar que as coisas estão erradas ou que as coisas têm que melhorar sem ter um pouco de experiência. Tem questões que só a vida te traz. Né? E eu aprendi isso no meu exercício da vereança, no meu exercício como deputado estadual, no meu exercício como secretário. Tem algumas questões, algumas experiências, seja no sentido de buscar recurso em Florianópolis, seja de buscar recurso em Brasília, seja de desenvolver projetos para a cidade. O prefeito ele vai precisar da ajuda da cidade, ajuda da comunidade, dos moradores de Blumenau, mas também para ser um bom prefeito ele tem que ter a capacidade de buscar recursos em Florianópolis para fazer grandes investimentos, de buscar recursos em Brasília para fazer grandes ações. Ninguém vai ser prefeito de uma cidade e vai ser um bom prefeito administrando de forma isolada e sozinho. O prefeito tem que ter a parceria, tem que ter uma equipe técnica competente, tem que ter uma equipe técnica que dê conta de administrar com ele bem a cidade, mas o prefeito também tem que ter experiência no sentido de poder, com a experiência da vida, saber quais as ações que ele pode tomar, o que ele não pode tomar. E eu tive a oportunidade, né? Graças a Deus, graças ao apoio da família, graças ao apoio de várias pessoas, graças ao apoio de um ser superior, que eu acredito acima de tudo, de que eu tive a oportunidade de acumular experiência prática como vereador, como deputado, como secretário, de acumular experiência teórica estudando, né, conhecendo experiências de sucesso, conhecendo experiências que não deram certo, para que a gente possa realmente chegar nesse momento e dizer para as pessoas que hoje eu me sinto preparado para poder ser prefeito. A palavra preparado, né? Todo candidato tem uma espinha dorsal das suas propostas, né? Envolve a área de segurança, de saúde, de educação. Quais são as principais propostas do teu plano de governo? Minha principal proposta é trabalhar em parceria com as pessoas. Né? Você governar com a participação da sociedade. Nenhum governante ele vai acertar sem ouvir as pessoas. Quanto mais você ouve, quanto mais você permite que a sociedade participe da gestão pública junto com o prefeito, quanto mais você ouve as pessoas para tomar as decisões, menos você erra e mais você acerta. E aí vem várias ações dentro desse processo, que seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da segurança pública, no transporte coletivo, na infraestrutura urbana, porque eu entendo que o prefeito ele tem duas grandes missões. A primeira é cuidar bem da cidade. O prefeito ele tem que cuidar do dia a dia da cidade, ele tem que fazer com que o posto de saúde funcione, fazer com que tenha médico, que tenha medicamento, fazer com que a vaga na creche exista para que todas as crianças possam ser atendidas. O prefeito tem que cuidar da limpeza da rua, o prefeito tem que cuidar do dia a dia da cidade. O prefeito é sim um grande síndico, um grande zelador do município. E o prefeito tem que cuidar bem do dia a dia, mas ele também tem uma outra função, que é planejar o futuro da cidade. O prefeito tem a responsabilidade de planejar as grandes obras, os grandes investimentos que a cidade precisa realizar. Vou te dar um exemplo. O prefeito João Paulo concluiu a Via Expressa, levou até a BR-470 e fez o viaduto na BR-470. Nós temos que projetar e cobrar do governo do estado a parceria para fazer com que a Via Expressa vá até a Vila Itopava, permitindo o desenvolvimento da região norte. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que permitir com que a região do Garcia também se desenvolva, fazendo com que saia do papel e brigando para que saia do papel a ligação de Blumenau com Guabiruba, né, cobrando do governo do estado também essa participação. Você acha que houve uma colocação de que a tal região de Blumenau tinha que ser mais desenvolvida, esqueceu-se um pouco outras regiões? Não é nenhuma questão de colocação, existem algumas questões que são de geografia, de topografia, né? Você vê regiões mais acidentadas, menos acidentadas, regiões onde permite um maior desenvolvimento, onde você consegue organizar melhor o uso e a ocupação do solo, então é natural que essas áreas acabam se desenvolvendo mais. Mas nós temos que permitir com que a região do Garcia tenha, né, uma forma de escoar o trânsito, seja uma ligação Blumenau-Guabiruba, seja uma ligação pela rua Irapuru, passando pelo Morro da Garuva e ainda até Gaspar Alto. Nós temos que dar essas condições, tentar fazer com que o governo federal ajude a cidade a tirar do papel um sonho antigo que é a ligação Velha-Garcia, porque hoje está sendo feita uma ponte do Badenfurt, e essa ponte do Badenfurt não pode ser vista apenas como uma ligação da Rua Bahia com a BR-470. A ponte do Badenfurt ela é o primeiro passo
por uma grande perimetral ligando o Garcia até a BR-470. Né? Ou seja, se você tem uma nova via projetada lá perto do presídio, que passa por trás da General Osório, que é a VP-91, que liga com a Rua dos Caçadores, que depois liga com o governador Jorge Lacerda e que tem que transcender a questão da Velha Garcia, ou seja, você tem um novo eixo de desenvolvimento para a cidade. Porque, vou dar um exemplo para você hoje, o que acontece hoje com o prolongamento da Humberto de Campos? A Prefeitura garantiu o recurso, vai começar a executar, e o prolongamento da Humberto de Campos, a obra, da onde ela está hoje, até a General Osório, a obra custa em torno de 17 milhões de reais. Vai ter recurso só da Prefeitura? É recurso de financiamento. Mas o que acontece? Qual é o grande problema? Não é a obra. O problema é o custo das desapropriações. Porque por falta de planejamento no passado, acabou se permitindo com que casas bonitas, grandes residências fossem construídas onde vai passar a rua. Vai desapropriar isso. Então, quer dizer, você, além de executar a obra, você tem que desapropriar os terrenos e as casas. E isso custa mais caro do que a obra. Então, quando eu digo que o prefeito tem que planejar o futuro, necessariamente ele não tem que executar todas as obras que a gente quer que sejam executadas nos próximos 50, 100 anos. Mas o prefeito tem que tornar público qual é o planejamento viário da cidade a longo prazo. O prefeito tem que tornar público de que forma nós vamos projetar a ligação Velha Garcia, de que forma nós vamos projetar para que o Garcia possa ir até Gaspar sem passar pela Rua Itajaí, de que forma nós vamos projetar para que a região da Velha possa ir para Indaial sem passar pela Rua Bahia, criando uma nova SC, de que forma nós vamos fazer Itopava Central ir até Massaranduba sem passar pela Pedro Zimmermann, de que forma nós vamos criar um anel central e um anel em volta da cidade. Temos que fortalecer o transporte coletivo, ampliando os corredores de ônibus para todos os bairros de Blumenau, aumentar o número de terminais de ônibus para fazer com que haja mais confiabilidade, mais linha de ônibus, mais condição para que as pessoas possam usar. Né? Então, tudo isso tem que ser planejado. Por isso que o prefeito tem duas grandes responsabilidades. A primeira é cuidar bem do dia a dia da cidade. É cuidar do posto de saúde, da creche, da limpeza da rua, da situação econômica do município para que ele possa se desenvolver, mas também planejar a cidade para o futuro. O prefeito tem a responsabilidade de planejar a cidade que nós queremos hoje e no futuro. É isso aí. Terceiro bloco, o candidato Jean Kuma continua conversando com você aí sobre as suas ideias para a cidade de Blumenau. Não sai daí que eu volto já. ProWay, o melhor treinamento em informática. São mais de 100 cursos que atendem desde iniciantes até usuários avançados e profissionais da área. Confira os treinamentos em destaque para a próxima semana. Terceiro e último bloco do programa, levando a você, nosso telespectador, aí a ideia das pessoas que querem comandar Blumenau, nossos candidatos a prefeito para a próxima eleição. Na semana passada trouxemos o candidato PSOL, Ozzy Wagner, hoje estamos com o candidato Jean Kuma. Semana que vem é a vez do candidato Napoleão Bernardes e no dia 28 a candidata Ana Paula. Candidato Jean Kuma. O senhor estava falando aí falou muito sobre infraestrutura, né? A educação e a saúde sempre são assuntos assim muito... sempre existem algumas greves, sempre existem problemas na educação, não só em Blumenau, como em todas as cidades desse país. Como o senhor enxerga assim a melhora do sistema de saúde da cidade e da educação? Bom, Blumenau melhorou muito nos últimos anos na questão de saúde e educação. Melhorou bastante, mas ainda tem muito para acrescentar. Na questão da saúde, por exemplo, nós tivemos um aumento do número de médicos de mais de 50%. Mas tem muitos locais que têm postos de saúde e outros lugares que não são atendidos por postos de saúde. Sim, mas aí você tem que avançar. Nós avançamos aí em quase 60%.
o número de equipes de programa de saúde da família, nós aumentamos em mais de 50% o número de médicos na nossa cidade, nós temos os ambulatórios gerais que foram melhorados, o atendimento à comunidade, tem o centro de referência da saúde do idoso, tem a nova policlínica, tem a questão do Rosânia Pereira Machado, que é um centro de referência da saúde, tudo isso melhorou muito, né? A própria questão do Hospital Santo Antônio, que agora trabalha a questão da oncologia, a questão do processo para poder se aperfeiçoar cada vez mais, o Hospital da FURB, que foi entregue para a comunidade, o Hospital da Vila Itopava, que está sendo ampliado, o Hospital Santa Isabel, que tem as suas UTIs também sendo ampliadas para atender melhor a comunidade. Nós temos que ampliar isso, né? Mas nós temos que começar a colocar em prática um projeto que já vem sendo desenvolvido pela Prefeitura há mais de um ano e que agora é o momento de colocar em prática, que é a questão da informatização da rede básica. Os postos de saúde, a porta de entrada do SUS, tem que ser totalmente informatizado. Nós temos que ter o prontuário eletrônico, temos que ter um sistema inteligente de agendamento de consultas para fazer com que a baixa complexidade esteja vinculada à média complexidade e à alta complexidade. Isso para dar agilidade. Isso vai fazer o quê? Vai dar agilidade no processo, porque o médico vai estar te atendendo, ele vai dizer, olha, preciso marcar uma consulta contigo com o especialista de joelho. Não precisa ir mais não sei aonde para marcar. O próprio médico vai consultar, porque ele é credenciado para isso, a senha, ou através de uma senha, a agenda do especialista, e já vai poder agendar com o especialista para você na hora da consulta. Então isso tudo vai poder acontecer na hora, naquele momento que você está no posto de saúde. A partir do momento que você agenda uma consulta com o especialista, o sistema já diz quais são os exames que você tem que fazer e já agenda para você também os exames. Se você faz um exame e o exame tem um período de validade, o sistema informa a unidade de saúde que a validade do seu exame está vencendo e que você tem que ser atendido com urgência para não deixar o seu exame vencer, porque isso gera mais custo para a prefeitura. Então a informatização desse sistema é uma das... Começa pela informatização desse sistema, onde nós vamos conseguir melhorar a aplicação dos recursos que são aplicados atualmente, nós vamos conseguir melhorar a questão da marcação das consultas, nós vamos conseguir aproveitar melhor os recursos que hoje são gastos na saúde. E aproveitando melhor esses recursos, vai sobrar recurso para poder fazer com que os nossos ambulatórios gerais atendam até a meia-noite e com que os pronto-socorros, seja do Hospital Santo Antônio, do Hospital Santa Isabel, seja projetar um pronto-socorro também para o Hospital da FURB, possam atender com qualidade a nossa cidade. Não adianta criar uma nova estrutura sem fazer o que existe hoje funcionar bem. Nós temos que fazer com que o que existe hoje funcione melhor ainda. Nós temos que fazer com que os profissionais tenham mais condição de trabalho. E é dentro dessa visão que eu quero trabalhar a saúde. Na questão da educação, nós temos que ter alguns desafios pela frente e a serem enfrentados. Primeiro, é tentar diminuir a fila de espera na creche. Fazer com que mais crianças sejam atendidas. Vim aqui dizer que eu vou zerar é ser demagógico, né? O prefeito João Paulo criou 5 mil vagas em 8 anos. Quando ele assumiu o mandato, tinham 5 mil crianças esperando vaga na creche. Criou 5 mil vagas. Hoje continuam 3 mil. Ou seja, ele criou 5 mil e surgiram 8 mil crianças nesse período. Ou seja, dizer que eu vou conseguir, como prefeito, zerar as 3 mil seria demagogia. Agora, dizer que nós temos que manter a média atual de cerca de 800 anos até conseguir zerar, isso é real. Então é isso que nós temos que trabalhar. Na educação infantil, né, tentar zerar essa questão das creches, aumentar a estrutura, trabalhar nesse sentido realmente. E na questão do ensino fundamental, nós primeiro temos que ter um compromisso com a sociedade. Eu sou contra a escola sem fronteiras. Eu não vou admitir o retorno da escola sem fronteiras para Blumenau. Porque a escola sem fronteiras, ela não garante a qualidade de ensino que o sistema seriado garante. Então nós vamos manter o atual sistema, tanto é que o IDEB melhorou nos últimos anos porque o prefeito João Paulo acabou com a escola sem fronteira. E nós não vamos permitir que a escola sem fronteiras volte para a nossa cidade. Certo. Nós vamos trabalhar, aprimorar o plano de carreira do magistério, fazer com que o professor seja valorizado. Vai ter menos ACT? A ideia é que a gente tenha cada vez menos ACT. Né? A ideia é que a gente tenha menos ACT, mas primeiro tem que valorizar bem no plano de carreira do magistério os atuais professores concursados. Também não adianta ficar concursando e não valorizar quem está aí hoje.
Nós temos que valorizar o ACT e valorizar o concursado, mas nós temos que valorizar os atuais professores da rede pública, para que eles possam estar motivados a ensinar as crianças. Eles têm que ter a questão do benefício baseado no aprendizado da criança. E é isso que nós queremos implantar. E aí levar tecnologia de informação para a sala de aula. Levar mais tecnologia, modernizar as salas de aula, fazer com que as salas sejam mais modernas para aperfeiçoar o aprendizado para a criança. Porque toda educação a gente mede de que forma? Na forma como a criança aprendeu. Se a criança aprendeu, tudo que você fez na educação valeu a pena. Se a criança não aprendeu, não adiantou de nada. Vai pelo aprendizado da criança. Então, por isso, nós temos que fortalecer a relação e valorizar o professor. Nós temos que melhorar a questão das salas de aula, modernizando elas, melhorar a infraestrutura. Então é dentro dessa visão de saúde, dentro da visão da educação, dentro da visão da segurança, por exemplo, Júlio, onde eu entendo que nós temos que criar a guarda municipal não armada. Inicialmente ela tem que ser não armada, porque ela vai fazer um trabalho de guarda patrimonial, guarda de trânsito, em parceria com a Polícia Militar. Essa é a visão que eu tenho do processo e é dentro desse intuito que eu quero trabalhar. Queria finalizar, porque as maiores economias do mundo hoje estão embasadas também no turismo, né? A maior indústria do mundo é o turismo, né? E é uma indústria não poluente. É verdade. E Blumenau não, tem procurado, buscado cidade turística. Já foi Cidade Jardim, já foi diversos nomes. Sim. Como que você enxerga o crescimento de Blumenau como área turística para o Brasil? Olha, quero te dizer primeiro que eu acho que a nossa região tem um grande potencial turístico. Você quer regionalização? Sim, sem dúvida. Você não consegue trabalhar turismo pensando só Blumenau. Você tem que trabalhar o turismo pensando em todos os atrativos regionais. Você tem que trabalhar tudo aquilo que nós temos na proximidade para agregar e criar o roteiro turístico realmente na região, ter o roteiro do Vale Europeu, fortalecer isso. Agora, você também não, no meu entendimento, você não consegue fazer um turismo forte só criando roteiros. Você tem que fazer uma parceria entre a realização de eventos na cidade com os roteiros existentes. Porque daí a pessoa vem para cá para ficar 2, 3, 4 dias numa feira, num congresso, num evento, e já estica e fica mais 2, 3 dias para conhecer o roteiro da cervejaria. Que é o que as grandes cidades fazem. Exatamente. Então você tem que ter um atrativo. Então a minha visão é que nós temos que fazer com que a Vila Germânica esteja mais profissionalizada para a questão do turismo de eventos, melhorar essa estrutura. A Vila Germânica melhorou muito nos últimos anos a capacidade de atração de eventos, mas nós temos que agora profissionalizar a busca dos eventos e fazer um trabalho em parceria com o Convention Bureau, fazer um trabalho em parceria com os hotéis, fazer um trabalho em parceria com a rede privada que depende, que se sustenta no dia a dia através da realização dos eventos. Então, o turismo de eventos ele só vai ser alavancado se a sociedade participar do processo. Já agradecendo ao Jean Kuma, ele dá 1 minuto, então, de consideração final para que você possa usar nossa câmera para poder se despedir das pessoas nesse programa especial. Quero agradecer, Júlio, a oportunidade, agradecer a todos também por terem acompanhado, e pedir para que as pessoas comparem os candidatos. Promessa todos fazem, colocar no papel alguma coisa todos colocam, porque o papel e a promessa pode ser feito de qualquer forma, de forma às vezes até irresponsável. Mas eu queria pedir para que as pessoas comparassem. Quem está mais preparado, comparassem quem já fez mais pela nossa cidade, comparassem quem tem mais responsabilidade nas suas colocações, porque essa eleição não é a eleição onde a gente vai escolher o adulto, o idoso, o jovem, a criança, não vai escolher o homem, não vai escolher a mulher. Nessa eleição a gente vai escolher quem tem os valores da cidade de Blumenau, o valor do trabalho, da família, da crença realmente em Deus, que ajuda a nossa cidade cada vez mais a crescer. Nós vamos realmente escolher quem está mais preparado para cuidar da cidade. E é dentro desse intuito que eu quero pedir a oportunidade de poder mostrar para Blumenau e agradecer Blumenau por tudo aquilo que a cidade já me deu. E mostrar que nós estamos aí numa condição de, quem sabe, poder cuidar bem de Blumenau, com o apoio da sociedade, com o apoio de todos e fazer o melhor para a nossa cidade. É isso aí. Fique atento, semana que vem nós vamos estar com o candidato Napoleão Bernardes e dia 28 nós vamos estar com a candidata Ana Paula. Isso é uma contribuição que o nosso programa dá para que você possa realmente conhecer um pouco mais a fundo das pessoas que querem estar no cargo de prefeito de Blumenau a partir de janeiro do ano que vem. Olha, Jean, grande abração, sucesso para você. Muito obrigado. E a gente volta semana que vem
com mais um bate-papo, mais uma entrevista aqui no programa. Fica com Deus, grande semana. Tchau!